Oi gente, tudo bem? Eu sou o Marlon Igor e hoje eu vou contar do dia em que eu fiquei preso no vestiário do campo de futebol. Antes de tudo, né, tô aqui de touca e blusa aqui, porque, gente, quem é de longe aí, fique sabendo que aqui no sul do Brasil tá fazendo frio. Nossa senhora. Então eu tô encapotado aqui, não reparem a estileira, tá? E essa vai ser uma historinha curtinha, nada demais, né? Aqui na época da escola, resumindo o que se acontecia, né? Tinha um dia da semana lá, um determinado dia, que a gente tinha aula de educação física na escola primária. E a nossa professora era a Andréia. Quem aí lembra da Andréia? Uma professora, ó, um pão de mel, sabe? Ajeitada. É parente minha longe, mas, né, na época eu achava ela já linda, né? Loira lá e tal, e vinha com a joguinha, uma motinha velha lá. E ela vinha lá de Cornélio pra dar aula pra nós. Então, era ela, a professora de educação física, e a Val, né, que trabalha em Ilhéus hoje em dia, né? Ela ajudava essa professora. Ok. No grupo, não se dava aula de educação física porque a quadra tava condenada, né? Tava bem, assim, em risco de desabar, né? Hoje em dia já tá tudo show de bola. Mas na época não podia, então a gente tinha que ir no... Na onde? No ginásio de esporte ali, né? Ok. Então a gente tinha que sair, todo mundo ir pra lá e voltar. Ó, nessa época, os meus amigos, assim, né? Na verdade era eu e a Leandra, que eram os dois amigos. Então, eu não sei se você vai lembrar, Leandra. Você falou que não lembra de muito dessas coisas assim. Mas a gente era muito amigo nessa época, né? Porque assim, quando eu fui pro grupo, era o seguinte. Eu fiz a pré-escola aqui em Leópolis, beleza. Aí eu fui pra Uraí, que nem eu mencionei já no outro vídeo. Né? Lá eu estudei na primeira série até metade do ano, voltei estudando na parte da tarde aqui em Leópolis, e aí na segunda série eu já voltei pra de manhã com a turma A, né? E então beleza. E aí a Leandra tava lá. Só que antes de começar o ano letivo, eu tinha pousado na casa, pousado pra quem é de longe, pousar é dormir, tá? Não é pousar, não tava de avião não, mas pousar é dormir. Eu tava pousando na casa de um primo meu, Marcelo. E ela tava posando lá também. Então a gente posou no quarto ali junto. Então foi conversando, foi fazendo amizade ali e tal. Então, quando começou o ano letivo, já era alguém que eu conhecia, né? Que inclusive eu lembro, eu não sei se vai lembrar, eu contei naquela noite a história das 3 melancias mágicas. Que o meu avô contava. Eu vou contar ela aqui um dia. Mas eu contei naquela noite. E aí quando começou o ano letivo, que a gente pegou o livro de português, tinha a história das 3 melancias mágicas que eu tinha contado anteriormente. E aí eu ainda catei a página e fui lá e mostrei pra você, ó, a história que eu contei aquele dia, né? Aí você falou, nossa, é verdade, legal, né? Eu lembro certinho que tinha uma bruxa assim, um passarinho voando, uma coisa meio roxa, eu lembro certinho. Então eu mostrei que os livros ficavam lá no fundo da classe, todos empilhados lá, lembra? Eu lembro. Ok, então ela era minha amiga. E a gente curtia umas ideias assim meio diferente. Então quando ia pro ginásio esporte, eu detestava aquele negócio de jogar futsal ali e tudo mais, ficar fazendo aqueles exercícios, aquelas brincadeiras com o pessoal ali. Eu não curtia, né? Então o que eu fazia? Eu gostava de criar enigma, criar uns bagulho assim, uns mistérios. E ela entrava na onda pra caralho. Então nessa época a gente fez bastante amizade ali. Então, caso você estiver vendo, né? Nessa época a gente era muito assim. No chão tinha como se fosse um buraco, vamos supor, de uma caixa de gordura do ginásio esporte. Aí tinha um buraco ali com o negócio. Aí a gente falava, pô, será que isso daqui não é uma fechadura? E se a gente arrumar uma chave específica, a gente consegue abrir uma passagem secreta? Era essas piras, assim, que eu e ela tinha, né? Tinha uma porta trancada que era tipo a dispensa lá. A gente falava, nossa, essa porta trancada, será que leva aonde? Será que é uma passagem secreta? Será que mora alguém aqui? Tem alguém aprisionado aqui, né? Então a gente curtia muito esse negócio de desvendar mistério. A gente ficava correndo pelo ginásio esporte. Aí tinha, assim que você entra no ginásio esporte, não tem um lugar em cima ali, uma laje, que seria o teto daqueles cômodos que tem ali? Então, lá tinha uma coruja. Lembra que a gente falava que aquela coruja era nossa? Porque a gente falava que era uma coruja ensinada, treinada ali, nossa, né? Que ela era tipo uma guardiã do ginásio esporte. Então, tinha isso, acontecia isso pra caramba. Eu lembro do dia que lá naquelas salas do fundo, né, dos vestiários lá, teve um dia que aquela porta, uma porta que tá sempre trancada lá, que leva só pros fundos da data, tava aberta. E a gente ficou louco, nossa senhora, quem tava aqui fugiu, o prisioneiro daqui fugiu, né? Lembro de um dia também que eu caí, eu bati a cabeça muito forte naquela quadra, mas não aconteceu nada. Ou aconteceu, por isso que eu não bato muito bem da cachola hoje em dia, né? E eu lembro que era o Kibin que tava junto. Kibin é o Luquinha, que é o Buiu que o pessoal fala. Mas como eu parei de ter contato com ele naquela época, eu chamo ele de Kibin até hoje. Mas era o apelido dele na época. Aí teve um dia que a professora quis inovar. E falou, vamos fazer isso daí no campo, vamos fazer a aula no campo. E beleza. Só que aí nesse dia eu resolvi dar uma passeada lá, né? Resolvi andar ali porque eu não enturmava com o pessoal. A maioria do pessoal da minha sala eu não curtia eles, né?
E aí, beleza, a gente foi lá, tal, foi andar. Só sei que lá tem uma casinha, que é o vestiário do campo ali, uma casinha que antigamente era meio vermelha, meio roxa assim, né? Meio vinho. A porta tava aberta. Aí na hora que eu entrei, eu falei, nossa, um lugar novo, né? Nossa, eu tenho que contar pra Leandra, ela vai achar legal pra caralho. Olha, tem tanta passagem secreta aqui e tal, né? Nada a ver, né? Mas na época, pequeno. E aí só sei que eu tinha fechado a porta. Mas eu não sabia que aquela porta era enroscada. E aí eu fiquei preso lá dentro. Eu falei, puta que pariu, e agora, né? E foi passando o tempo e tal. E eu tentei passar pela janela, eu lembro certinho que eu tentei passar a cabeça assim, não ia. Aí eu passei metade do corpo, foi, mas eu falei, pô, se eu passar o corpo e ficar com a cabeça aqui, eu vou morrer enroscado, né? Pelo menos eu não era tão idiota. Bastante, mas não tanto, a ponto de fazer isso, ficar pendurado lá. Eu falei, puta que pariu, e agora? Tentei passar, não dá, né? Eu não queria cometer um vandalismo de meter o pé na porta. Eu falei, e agora, hein? Fiz força ali, tentei pra caralho, né? Aí eu subi na privada ali, olhei na rua, nada, ninguém. Falei, gente, não é possível, vou ter que morar aqui agora, né? A casa de frente a esse vestiário vem a ser a casa que futuramente eu moraria, né? Que é o que eu menciono, a casa em frente ao campo. Só que na época ela era uma casa abandonada, sabe? Então não tinha ninguém pra mim gritar ali. Então eu falei, puta que pariu, né? E agora o que eu faço, né? E aí eu fiquei ali esperando, falei, já sei. Quando eles for passar pra ir embora, eu chamo eles, né? O pessoal da minha turma, porque eles tinham que passar ali pela frente, né? Só que era tipo, era uma coisa diferente, era tipo um, sei lá, um dia especial, dia das crianças, talvez, sei lá. Então demoraram muito, ficaram tipo fazendo um piquenique lá, onde era aquelas seringueiras, aquelas árvores grandes que faz sombra. E aí eu fiquei muito tempo lá, sabe? Aí só sei que no final, na hora que eu vi o pessoal descendo, eu já subi na janela lá. Aí eu subi na privada, subi na janela e comecei a gritar, socorro, socorro, tô preso aqui, professora. Aí eles olharam assim, né? O que foi, Marlon? Ah, eu vim aqui e fiquei preso, não sei o que, né? Imagina, nossa, eu já era o excluído da sala ali e tudo mais, ainda passar numa situação dessa só piora a reputação do caboclo, né? Aí eu fui lá, ainda quem pulou o muro pra ajudar era o mais bandidinho que tinha ali, era o Mauricinho, né? O Maurício. Ele subiu ali o muro e foi lá e abriu a porta por fora, que ela tinha um macete lá, né? Então ela não abria por dentro. Mas aí ele conseguiu lá empurrar ela por fora e abriu. Aí a gente pulou o muro lá, eu falei, ah, vim aí e tal pra ver como é que era aí. A porta bateu um vento, fechou. Mentira, não ia falar que era eu que tinha fechado. Bateu um vento ali, bateu a porta, eu fiquei preso, você acredita? Professor, é foda, né? Eu falei, pois é, mas faz pouquinho tempo que eu tava aí, né? Eu tava andando pra lá, assim. Mentira, eu tava ali fazendo umas 2 horas. Então aí deu certo, né? Acabou que fiquei preso, sim. Mas pelo menos fui resgatado, não tô lá até hoje preso, né? E esse foi o dia que eu fiquei preso no vestiário do campo de futebol. Então é isso, o pessoal que estudou comigo lembra desse acontecimento? Espero que não. Espero que vocês estejam achando que eu tô inventando e mentindo. Porque eu não quero que vocês lembrem dessas coisas. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado, falou e fui!